Bom, então eu quero falar aí sobre o ponta TT, que de acordo com o portal Central da Bola e o Jorge Nicola, o Cruzeiro, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Internacional procuraram os representantes do atleta de olho, numa contratação do jogador naquela reta final da janela de transferências, até porque essa notícia aqui saiu, a janela já estava fechada, até porque os times do futebol brasileiro só poderiam contratar jogador do exterior até o dia 2 de agosto, então assim, ele acabou que perdeu esse prazo, mas a expectativa é de que ele realmente continuasse no futebol europeu. O que não me surpreende, porque é um jogador com muito potencial, tem apenas 23 anos de idade e assim, tem um valor de mercado completamente fora da realidade. Se fosse pensar nele no Cruzeiro, por exemplo, ou até no futebol brasileiro, seria apenas por empréstimo, tá? Por quê? Porque ele tem um valor hoje de 25 milhões de euros, então completamente impensável isso, até porque isso aí dá o quê? 130 milhões de reais, então não dá nem para imaginar nenhum time no Brasil fazendo esse investimento. Ele que estava por último lá no Leicester da Inglaterra, onde disputou 14 partidas e um gol marcado na Premier League, desempenho um pouco abaixo. Porém, lá no Lyon da França, ele vinha de um bom desempenho nos últimos um ano, onde nesse período ele marcou 8 gols, 8 assistências e um pouco mais de 31 jogos vindo de empréstimo do Shakhtar. E o Lyon, o mesmo dono, o John Textor do Botafogo, então possivelmente deve ter tido esse interesse por parte do empresário. Ficou alguns anos lá no Shakhtar, vinha chamando a atenção, por exemplo, no último ano que ele estava por lá, 10 gols em 28 jogos. E assim, ele sai desde muito cedo da base do Grêmio, onde ele joga apenas na equipe de base, nunca chegou a jogar profissionalmente, e eu lembro até hoje, quando ele foi vendido lá em 2019, que era já uma das grandes promessas do futebol brasileiro, acho que ele tinha 18 anos naquela ocasião, e ficou lá no Shakhtar, teve essa ótima atuação pelo Lyon, e chegou na Premier League pelo Leicester, onde não dá para dizer que foi, não deve imaginar ele mais num cenário europeu, não. Teve algumas especulações da Turquia, mas o potencial que eu vejo dele aqui é, sinceramente, ser vendido, em definitivo, rende aí uns milhões de euros, uns 100 milhões, 130 milhões para o Shakhtar e se mudar, para uma liga, seja futebol espanhol, futebol francês, mas é um cara com muito potencial, não acho realmente que faria sentido pensar nele aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro deve ter só procurado para entender a situação do jogador, que não tinha confirmado qual time ele iria jogar em 2023 e também, igual os outros times do futebol brasileiro, para entender um pouco mais a situação. Vou deixar até o mapa de movimentação dele, que dá para ver que ele atua pelo lado direito. Seria muito mais um ponta direita do que um ponta esquerda. Os jogos aí, média de 6,67, 13 partidas no campeonato nacional, um gol marcado e uma assistência. Quero que você deixe aqui embaixo então nos comentários. Igual eu falei, pro ano que vem, quem sabe possa ter alguma alternativa, mas por agora realmente não acho que é uma opção nada viável. Vamos ver para os próximos meses. Se não tiver espaço no futebol europeu, certamente caberia não só no Cruzeiro, mas também no futebol brasileiro. Bom, você quer consultar aí gratuitamente a placa do seu automóvel para ver se não tem alguma pendência em aberto? Eu te indico aí a Zapay, ZAPAY, aplicativo gratuito que você pode conferir aí a placa do seu carro, da sua moto, para ver se não tem um IPVA atrasado, uma multa ou licenciamento, e que você pode fazer o download do aplicativo vindo por esse meu link que está na descrição ou no comentário fixado. Então você vai lá, pesquisa a placa do seu automóvel e vê se tem alguma pendência. Se tiver, por exemplo, tem alguma multa, ou licenciamento, IPVA, você pode pagar em até 12 vezes no seu cartão de crédito e utilizando o meu cupom Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas taxas lá dentro do aplicativo. Então, excelente, você pode consultar aí no conforto da sua casa para ver se tem algum débito aberto, isso é gratuito. E se quiser pagar em até 12 vezes no cartão, ainda não se esqueça de utilizar esse meu cupom para garantir esses 25%. Bom, mudando aqui completamente de assunto, quero falar sobre o Manuel, jogador de 33 anos que não tem jogado pelo Fluminense por alguns motivos, seja lesão ou opção realmente pelo técnico Fernando Diniz, onde tem apenas 15 jogos na atual temporada, números bem mais baixos do que ele teve no ano passado, onde não conviveu com problemas físicos e também era uma peça titular absoluta pelo técnico Fernando Diniz. Foram 51 jogos no ano, 7 gols e 2 assistências. Jogador que foi contratado lá em 2014, vindo do Atlético Paranaense, foi uma das maiores contratações da época do Cruzeiro e fica de 2014 a 2018. Ele teve algumas renovações no meio do caminho, que fez o vínculo dele ir até início de 2021, até março, mas assim, ele chega e nunca foi um titular absoluto do Cruzeiro. Destaques para 2015, 48 partidas e um gol, mas ali 2018, 22 jogos, campeão da Copa do Brasil, 2017 mesmo, com o Léo e o Murilo na zaga, que o Murilo não era para ser o titular, se você fosse analisar no início do ano,
assume a função e o Manuel naquele ano só 24 jogos, então foi muito mais reserva desde quando chegou, mas que não tem como negar, né? O cara ganhou 2 Copas do Brasil e um Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, além também de 2 títulos estaduais. Aí ele foi emprestado para o Corinthians em 2019 e foi bem, 56 partidas, 3 gols. Em 2020 foi emprestado para o Trabzonspor da Turquia e não foi bem por lá, um jogo e devolveu ele para o Cruzeiro. E foi aproveitado então na Série B, onde foi fundamental ele e o Rafael Sobis naquele ano de 2020, para o Cruzeiro não ser rebaixado, né? Nossa, eu já gravava vídeo naquela época, meu Deus, se hoje nós está triste com o Matheus Pereira lesionado, nossa, aquela época ali, rapaz, foi terrível, né? 26 partidas, 5 gols e 2 assistências, isso só na Série B. Ele fez quase um papel de atacante aí pelo Cruzeiro. E a questão é, ele tinha um contrato só até março de 2021 e o Cruzeiro não tinha condições de nem de pagar o salário dele, que vivia com problemas de atraso, e nem oferecer uma renovação. Ele até começa o Campeonato Mineiro de 2021, 5 partidas e 1 gol, e se manda então para o Fluminense, onde pelo Fluminense já disputou mais de 85 jogos, marcou 9 gols, mas que se não tiver muito espaço para o próximo ano e não se recuperar fisicamente, né, mesmo que ele se recupere, ele não jogue, aí quem sabe não possa ser uma alternativa. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, então acho que o Cruzeiro poderia ficar de olho no atleta, porque ele faz bem essa função, né, zagueiro pelo lado direito, e está aí com 33 anos de idade. Bom, e para terminar aqui com vocês, mudando completamente de assunto, quero falar sobre o lateral direito Carlos Gomes, recém-chegado ao time sub-20 do Cruzeiro, que de acordo aqui com o Diário Celeste, já treinando com a equipe principal, lateral de apenas 18 anos de idade, peruano, que chegou vindo do Alianza Lima, onde vinha se destacando pela equipe sub-20, na Libertadores da categoria e chamando a atenção também de outros clubes. Ele chega, se não estiver enganado, por um empréstimo de 1 ano, com o Cruzeiro tendo uma opção de compra, tá? Ele jogou já uma partida pelo time principal do Cruzeiro contra o América, deixa eu ver, América TO, é um time de Teófilo Otoni, né, do Campeonato Mineiro Júnior, onde foram uma partida só, 15 minutos dentro da reta final, e fez a sua estreia acho que foi no último final de semana agora, né, dia 8/5, então nesse último domingo, nessa última... hoje é terça-feira, então ele fez terça-feira esse jogo, enfim, já está aí treinando com o elenco principal, e foi o que eu falei para vocês quando ele foi contratado. Não só porque, eu sou um adivinha, não, porque o Cruzeiro, no geral, tem dado muita chance para os atletas da base treinarem no mesmo horário, por exemplo, dos jogadores do time de cima. Eu falei sobre o Shailon, outro nome do Atlético Goianiense que eu acho que seria sensacional para o Cruzeiro. Quem acompanha aqui com frequência já ouviu falar dele várias vezes, que é a respeito do ponta Luiz Fernando, que atua pela ponta esquerda, joga também na ponta direita, 26 anos de idade, e na minha opinião poderia ter potencial para ser um novo Bruno Rodrigues aqui pelo Cruzeiro, tá? Por quê? Tem características parecidas e também são jogadores que já tiveram boas passagens. O Luiz Fernando tem 26 anos, mas apesar de ser jovem, nossa, já teve várias boas temporadas, já jogou também no Grêmio, no Botafogo, e que nesse ano na Série B, ele e o Shailon são os dois grandes destaques. Vale lembrar que o vínculo dele com o Atlético é longo, pelo que eu vi aqui é mais de 1 ano e meio de duração. Na atual temporada, 36 partidas, 13 gols e 6 assistências, ou seja, ele tem até aqui 19 participações em gols e o Shailon 18. Então dá pra ver que são os dois principais jogadores do time e não é um atleta que eu vejo muita gente falando dele não, tá? Por quê? Ele surge desde muito cedo no Atlético, 2015, 2016 e 2017, teve um ótimo desempenho na Série B de 2016, 10 gols naquele ano, em 42 jogos, foi para a Série A de 2017 jogando pela equipe, 9 gols no ano em 42 partidas e se muda para o Botafogo a partir de 2018. Pelo Botafogo teve muitos altos e baixos, jogou de 2018 até março de 2020, nesse período aí foram então um pouco mais de 120 jogos, 12 gols e 6 assistências, se muda para o Grêmio, onde fica 1 ano e meio por lá, até o final de 2020 e 2021, né? Jogou 51 partidas, só 3 gols e 6 assistências e voltou para o Botafogo no ano passado, no Campeonato Estadual, 12 partidas e apenas 2 assistências até ser liberado para a equipe. E assim como o Shailon jogou a Copa do Brasil, onde o Atlético chegou nas quartas de finais, a Sul-Americana também indo nas quartas de finais, 39 jogos no ano, 7 assistências e 5 gols. Então, desde quando ele volta, né, realmente são números muito interessantes. São 81 jogos nesse período, 18 gols e 13 assistências. Realmente números sensacionais e eu não vejo muita gente falando dele não, tá? Não sei se é porque essa última passagem pelo Grêmio não foi muito boa, mas eu acho que é um atleta com muito potencial.
Teve alguns gols pelo Botafogo que chamou a atenção, né? Acho que um clássico contra o Flamengo lá em 2017 ou 2018. 2018, né? Quando ele estava na equipe, ele faz um cheirinho assim, né? Nossa, aquele lá ficou muito conhecido. E na época ele tinha o quê? 21, 22 anos. E hoje mesmo com 26, ele já está indo, cara, pra você ter uma ideia, na Série Só de Série A ele jogou 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. Então tem 6 anos de Série A, fora a Série B de 2016, que ele foi protagonista, nesse ano também que está sendo protagonista, e 2015, onde jogou 13 jogos. Então tem ali quase 8 temporadas e meia como profissional, quando ele começa com 17 anos para 18, né? Então é um cara bem diferenciado, que eu sinceramente aceitaria no Cruzeiro. Igual eu falei, para contratá-lo teria que ter uma compensação financeira. Se o Cruzeiro perder o Bruno Rodrigues ou até mesmo vender esses 33% que tem direito, acho que seria interessante fazer um investimento no Luiz Fernando. Não sei o valor de mercado dele, sinceramente não consegui conferir, até porque tem poucos clubes que procuram ele, até parece que é aquele atleta que atua, sei lá, no futebol da Romênia, aí ninguém dá muita bola, sinceramente é difícil entender isso, e tem um vínculo longo, o Atlético não vende fácil, mas quem sabe ali uns 5, 6, 8, 9 milhões de reais, por ser atacante, sempre é muito mais valorizado. O Cruzeiro tem uma boa relação com a equipe goiana, né? Trouxe o Vitor Leque, aí recentemente o Oliveira, já na gestão do Ronaldo, e teve essas negociações recentes com o Shailon. Teve aquele episódio também com o Renato Kaiser, que não foi muito bom, mas a diretoria passada. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou deixar outras sugestões aqui, ó, falando sobre o Matheus Pereira, nesse vídeo mais recente. Falo também sobre um atleta que jogou junto com um jogador, um atleta argentino que está livre no mercado. Na minha opinião, seria um baita reforço. Clica aqui e confira. E o link embaixo da Zapay para você conferir se tem algum débito em aberto gratuitamente, tá? É você baixar o aplicativo e se quiser pagar pelo app, usa esse cupom Cruzeiro25 para ter 25% de desconto nas suas taxas. Valeu, galera!